Em 1 Crônicas, capítulo 16 e o versículo 11, a palavra que Deus te diz, queridos, diz assim: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Aprendemos, amados, que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Então, podemos tomar o rei Davi como exemplo, para que sejamos também uma pessoa que anda de acordo com a vontade de Deus. Neste versículo, amados, vamos refletir um pouco sobre a vida de Davi e selecionar alguns exemplos de sua vida, para que possamos praticar em nossa rotina. Uma mensagem, queridos, simples, mas que pode nos dar uma nova perspectiva do ponto de vista de um dos personagens mais conhecidos da Bíblia. Ao enfrentar as dificuldades da vida, podemos, queridos, olhar para Davi, para nos inspirar a prosseguir lutando, determinando a vencer os obstáculos, sem abrir mão, amados, de nossa fé. Certamente, amados, quando falamos de Davi, logo pensamos em luta contra o filisteu Golias. Essa é uma das imagens icônicas da Bíblia. Mesmo quem não é cristão conhece essa história, pelo menos por alto, não é mesmo? Muito de nós, amados, inspiramos na história de Davi para vencer gigantes, mas poucos param e analisam, queridos, o passado de Davi. Ele não apareceu no meio do acampamento do nada, motivado pelo sentimento de autovalorização, para mostrar aos outros quem ele era, melhor do que os outros. Não, queridos, só porque ele cria em Deus. Muitas das vezes, o cristão é teimoso e vingativo, entrando em batalhas por conta própria, para mostrar que é melhor, ou que tem uma fé maior que os outros. Não caia neste erro, queridos. Perceba que Davi, ele foi resultado de um homem segundo o coração de Deus, por sua longa jornada. Ele não se tornou homem de um dia para o outro, mas através de uma trajetória cheia de acertos e erros, conquistas e derrotas. Uma das características, amados, marcantes na vida de Davi foi a sua humildade. Quando Deus escolheu Davi para ser rei sobre Israel, ele era apenas um jovem pastor desconhecido. Mesmo depois, amados, que ele enfrentou Golias e se tornou famoso, Davi continuava sendo humilde diante do Senhor. Ele reconhecia que todos os seus talentos e habilidades vinham do próprio Deus. Outro exemplo importante da vida de Davi é a sua adoração sincera ao Senhor. Antes mesmo, amados, de ser rei, ele era apaixonado por música e tocava harpa para acalmar o coração do aflito rei Saul. Através dos salmos escritos por Davi, amados, podemos perceber a profunda intimidade que ele tinha com Deus. Davi também nos ensina sobre o arrependimento sincero diante dos nossos pecados. Quando ele foi confrontado, amados, pelo profeta Natã, após ter cometido adultério com Betseba, Davi, ele reconheceu seu erro imediatamente, assumindo, queridos, toda a responsabilidade pelos seus atos e pedindo perdão ao Senhor. Por fim, queridos, ainda tem-se a fidelidade inabalável, a aliança com Deus. Ele manteve-se fiel, mesmo quando estava vivendo como fugitivo em cavernas ou no exílio. Essa perseverança na fé, amados, é uma lição valiosa
que podemos aprender da vida do Davi. Portanto, amados, ao olharmos para esses exemplos deixados por Davi, temos, queridos, inspiração ao pensar em nossa própria vida espiritual. Podemos lembrar, amados, que mesmo em meio às dificuldades e lutas da vida, nós também podemos ser pessoas segundo o coração de Deus. Basta buscarmos a humildade, adorarmos ao Senhor com sinceridade, reconhecendo nossas falhas e pecados diante dele e mantendo-nos fiéis à aliança com Deus. Que possamos hoje, amados, aprender com Davi a perseverar em nossa fé, enfrentando os gigantes em nossa vida, sem abrir mão do nosso relacionamento com Deus. Que assim, amados, como Davi foi um exemplo para Israel, nós também, queridos, possamos ser exemplos do amor de Cristo no mundo, amados, em que vivemos. Seja, amados, segundo o coração de Deus. Amém? Agora, amados, eu quero que você abra o seu coração e entregue tudo para Deus. E diga para Ele: Senhor, nós te buscamos, ó Pai, e clamamos por Tua força em nossas vidas. Assim como Davi, queremos ser homens e mulheres segundo o Teu coração. Ajuda-nos a aprender com o exemplo deixado por Ele. Ajuda-nos a manter uma postura humilde diante de Ti, Senhor, reconhecendo que todas as nossas habilidades vêm somente do Senhor. Que possamos adorar-Te sinceramente em todos os momentos da nossa vida, tendo uma profunda intimidade contigo, através da música dos nossos corações. Senhor, dos senhores, quando erramos e pecamos contra Ti, dá-nos um arrependimento sincero para confessar esses pecados diante da Tua presença. Dá-nos também a capacidade, Pai, de pedir perdão e assumir total responsabilidade pelo nossos atos perante Ti. E assim, Senhor, como Davi, ele foi fiel à aliança contigo, mesmo nas situações mais difíceis da vida. Ajuda-nos também a ter essa firmeza na fé, mesmo diante das adversidades do dia a dia. Confiante, Senhor, que Tu estás ao nosso lado. Obrigado, Senhor, pelo exemplo valioso de Davi. Continua, Senhor, esperando-nos pela Tua palavra, em nome do Seu Filho, o Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, queridos? Então fiquem com essa palavra em seu coração. Busque o Senhor e a sua força. Busque o Senhor, amados. Busque a Ele e a sua face continuamente. Que Deus o abençoe a todos no dia de hoje. Eita Deus, tão grande, tão maravilhoso em nossas vidas. Aleluia.